O Natal que conhecemos hoje, com suas luzes piscando, árvores enfeitadas e a figura calorosa do Papai Noel, parece uma tradição milenar, imutável. Mas e se eu te dissesse que muitas das imagens que associamos a essa data são surpreendentemente recentes? E aqui surge uma pergunta que divide opiniões há décadas. Será que uma famosa marca de refrigerante ajudou a criar o Natal moderno que celebramos hoje? Prepare-se, porque vamos desvendar esse mistério, mergulhando na história, na arte e na publicidade para entender como o nosso imaginário natalino foi construído. Para começar, precisamos voltar muito no tempo. A figura do Papai Noel não surgiu do nada. Sua origem remonta a São Nicolau, um bispo que viveu no século IV, na região onde hoje é a Turquia. São Nicolau era conhecido por sua imensa generosidade, especialmente com os pobres e as crianças. Uma das lendas mais famosas conta que ele jogou sacos de ouro pela chaminé de um homem pobre para que suas 3 filhas tivessem um dote e pudessem se casar, em vez de serem vendidas como escravas. Esse ato de bondade anônima deu origem à tradição de dar presentes em segredo. Ao longo dos séculos, a imagem de São Nicolau se espalhou pela Europa, mas ela se transformou drasticamente em cada cultura. Na Holanda, ele era Sinterklaas, um bispo majestoso que chegava de barco vindo da Espanha. Na Inglaterra, ele se fundiu com a figura do Father Christmas, um espírito pagão do inverno que representava a alegria e a celebração. Na Alemanha, o Christkind, ou Menino Jesus, era quem trazia os presentes. Em outras representações, ele era um elfo, uma figura magra, às vezes séria, e em algumas versões mais antigas, até um pouco assustadora, acompanhado de figuras que puniam crianças desobedientes. Não havia um consenso. Cada país, cada região, tinha seu próprio entregador de presentes com aparências e personalidades muito diferentes. Chegamos ao século XIX. A imigração europeia para os Estados Unidos levou todas essas diferentes tradições para um novo continente. Foi nesse caldeirão cultural que a imagem do Papai Noel começou a ser moldada para o que conhecemos hoje. Poemas como Uma Visita de São Nicolau, mais conhecido como A Noite Antes do Natal, de 1823, foram fundamentais. Esse poema descreveu São Nicolau como um elfo alegre e gordinho, com um trenó puxado por 8 renas. Foi uma mudança radical. Além disso, o ilustrador Thomas Nast, nas décadas seguintes, deu a ele uma barba branca, um traje vermelho com pele branca, uma oficina no Polo Norte e uma lista de crianças boas e más. A imagem estava se formando, mas ainda era inconsistente. As cores do traje variavam entre vermelho, verde, azul e até marrom. O comportamento dele também mudava de ilustração para ilustração. Não existia um padrão global, uma imagem única que todos reconhecessem instantaneamente como o Papai Noel. E é aqui que entramos na era da publicidade. No início do século XX, as empresas começaram a perceber o poder de associar suas marcas a símbolos culturais fortes e a sentimentos positivos. O Natal, com sua atmosfera de família, alegria e generosidade, era o cenário perfeito. E entre essas empresas, uma se destacou por sua estratégia consistente e de longo prazo, a Coca-Cola. A partir da década de 1920, a marca começou a investir em anúncios de Natal em revistas populares. A ideia era simples: posicionar a Coca-Cola não apenas como uma bebida refrescante para o verão, mas como algo para ser apreciado o ano todo, inclusive nos momentos aconchegantes do inverno. As primeiras campanhas mostravam o Papai Noel com uma aparência mais séria, às vezes até um pouco severa, semelhante às ilustrações de Thomas Nast. Mas a grande virada estava prestes a acontecer. Em 1931, a Coca-Cola contratou o ilustrador Adam Sundblom para criar a imagem definitiva do Papai Noel para suas campanhas publicitárias. Sundblom se inspirou no poema A Noite Antes do Natal e usou um amigo, um vendedor aposentado chamado Lou Prentice, como modelo. O resultado foi revolucionário. O Papai Noel de Sundblom era grande, caloroso, com um rosto amigável, bochechas rosadas e olhos brilhantes. Ele era humano,
acessível e sempre sorridente. Era um avô bondoso que fazia uma pausa para tomar uma Coca-Cola gelada enquanto entregava presentes. Essa imagem foi repetida incansavelmente, ano após ano, por mais de 3 décadas, em revistas, outdoors e cartazes ao redor do mundo. A repetição constante criou uma familiaridade sem precedentes. E essa familiaridade, com o tempo, se transformou em tradição. As pessoas começaram a associar aquela imagem específica, calorosa e vermelha, como a verdadeira imagem do Papai Noel. A escala global da campanha da Coca-Cola fez o que nenhuma outra ilustração ou poema havia conseguido antes: padronizou a imagem do Papai Noel na mente de milhões de pessoas. Então, vamos às revelações históricas para colocar os pingos nos is. A Coca-Cola não criou o Papai Noel. A figura já existia há séculos. A Coca-Cola também não foi a primeira a vesti-lo de vermelho. Ilustrações de um Papai Noel com trajes vermelhos já existiam desde o final do século XIX, muito antes das campanhas de Addon Sundlom. A cor vermelha já era associada a São Nicolau por causa das vestes de bispo. O que a Coca-Cola fez, e fez com maestria, foi pegar os elementos que já existiam: o vermelho, a barba branca, a barriga, a personalidade alegre, e refiná-los, consolidá-los em uma única imagem icônica. E, o mais importante, divulgou essa imagem em uma escala global massiva, como nunca antes visto. A publicidade não inventou o símbolo, mas o poliu e o distribuiu para o mundo inteiro, tornando o padrão definitivo. A campanha transformou o Papai Noel de uma figura folclórica variada em um ícone pop global. Essa história nos conecta diretamente com o mundo atual. Hoje, o Natal é tanto um evento cultural e religioso quanto um fenômeno comercial gigantesco. As marcas não são apenas espectadoras. Elas participam ativamente da construção e da celebração do Natal. Pense nos comerciais emocionantes que esperamos todo ano, nas decorações das lojas, nos produtos temáticos. As tradições que amamos são constantemente reforçadas, e por vezes, moldadas pela mídia e pela cultura de massa. A história do Papai Noel e da Coca-Cola é o exemplo perfeito de como a cultura popular e o comércio podem se entrelaçar, transformando símbolos locais em padrões globais que transcendem fronteiras e gerações. Isso nos mostra como o imaginário coletivo é algo vivo, que evolui e é influenciado por diversas forças ao longo do tempo. Chegamos então ao nosso fechamento. A Coca-Cola não inventou o Papai Noel, e muito menos o Natal. Mas ela desempenhou um papel inegável e poderoso em moldar a imagem que hoje reconhecemos instantaneamente. A figura calorosa, de bochechas rosadas e roupa vermelha, que povoa nossos sonhos de infância e decora nossas casas, é, em grande parte, um legado da visão artística de Addon Sundlom, amplificada pela força global de uma marca. O imaginário coletivo não nasce do vácuo. Ele é construído cuidadosamente, imagem por imagem, história por história, campanha por campanha, geração após geração. E essa é a magia por trás da tradição. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar essa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!